ainda nessa mesma busca por cuidado de Deus na nossa vida, quero compartilhar com você uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo, sempre atual, nunca repetitiva, nunca demais lembrar o que Paulo e Silas viveram enquanto pregavam o Evangelho, enquanto cumpriam a vontade de Deus, enquanto de forma convicta viviam obedecendo ao propósito de Deus para a sua vida, mas isso evidentemente não os livrou de passarem por situações perigosas, de viverem tempos de tribulação, de viverem momentos de contrariedade, e a atitude deles nos ensinam, nos ajudam a perceber que a glória, sendo sempre do Senhor, a glória transforma circunstâncias e a glória transforma pessoas. A glória de Deus transformando pessoas. A glória de Deus transformando circunstâncias. A glória de Deus manifestando quem Deus é entre nós. Atos capítulo 16, dos versos 25 em diante, diz assim o texto, palavra de Deus, vamos ler até o versículo 40. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos." Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa, e levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soltar soldados com a seguinte ordem: "Soltai aqueles homens." E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras. Os magistrados mandaram que fossem soltos. "Agora, pois, saí e ide em paz." Mas Paulo lhe respondeu: "Sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados e nos colocaram na prisão. Agora, às escondidas, manda-nos sair? De modo nenhum. Que venham eles mesmos e nos soltem." E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhe desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Paulo e Silas estavam presos, e a razão pela qual eles estavam presos é a mais absurda possível dentro de um contexto que hoje nós vivemos, um contexto reconhecidamente democrático, Estado de Direito e liberdade. Eles estavam presos porque já naquela época lhes era proibido falar de Jesus abertamente. Eles incitavam a transformação das pessoas, e isso era visto pelo Império Romano como uma rebeldia, como uma insurgência, porque o modo como as pessoas escolhiam viver livres poderia soar como uma afronta e um risco, porque era um grupo que se organizava, um grupo que se mostrava forte, a igreja se mostrava presente, as pessoas se mostravam suficientemente acolhidas, abençoadas, em comunhão, e surgia diante daquele contexto da época a possibilidade de que a igreja já se tornasse tão forte que fosse então uma ameaça para a hegemonia do Império Romano. Não apenas por isso, mas porque também os próprios judeus, temerosos
e aterrorizados com a gloriosa mensagem do Evangelho, viam no crescimento do cristianismo uma grande ameaça à estabilidade e à manutenção de todo o status quo do judaísmo naquela época. E então, os judeus contribuíam e incitavam o Império Romano a perceber e ver no crescimento cristão uma ameaça ao contexto de hegemonia do Império Romano. Paulo e Silas estavam presos. Paulo e Silas estavam acorrentados. Mas não só presos e acorrentados, mas também humilhados e colocados no pior lugar, no fosso, no escuro, provavelmente numa situação insalubre, indigna e desumana. Mas isso não os impediu de serem quem eles deveriam ser. O texto diz no versículo 25 que mesmo presos, acorrentados pelos pés e pelas mãos, como diz o versículo 24, eles louvavam a Deus cantando hinos à meia-noite. É maravilhoso pensar que uma descrição tão simples de Lucas, ao registrar esta narrativa, salta aos olhos um valor imensurável e incomparável de uma experiência vivida por esses dois homens de Deus. Porque, primeiramente, que Lucas faz questão de determinar o momento, à meia-noite. Hoje, o conceito de meia-noite traz à nossa visão tudo aquilo que de pior a humanidade pode saber e viver e experimentar. Apesar da humanidade estar tão iníqua e incrédula e que a maldade domina e impera mesmo o sol a pino, a verdade é que nós todos temos a sensação de que é à noite que acontecem as coisas mais escabrosas. É às escondidas na escuridão. É pelos becos e vielas do anonimato, dos esconderijos, da ameaça, da solidão, do risco, da morte. Não sem sentido, Lucas faz questão de registrar o momento em que seria comum, nesta hora, dominar o coração daqueles homens o desânimo, o desespero, o cansaço, o medo, o pavor. Mas mesmo em meio a toda essa experiência naturalmente humana, Lucas registrou o que ele ouviu e o que ele sabia. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quando então, nesta mesma meia-noite, um grande terremoto abalou as estruturas daquela cadeia e eles foram milagrosamente soltos. O terremoto foi um milagre, porque destruiu correntes, destruiu os troncos, abalou as estruturas, abriu as portas, mas diz o texto que ninguém se feriu. A proteção, o cuidado, a presença do Senhor no meio daqueles louvores fez com que as circunstâncias abalassem o mundo, mas não atingissem os escolhidos de Deus. O cuidado de Deus fez com que Paulo e Silas continuassem a dar o seu testemunho de esperança e de confiança, de paz, tendo a Deus como dono de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias eram absolutamente contrárias. Paulo e Silas deram glórias a Deus, quando não havia motivo para dar glórias. Paulo e Silas oravam com esperança, quando não havia motivos para ter esperança. E então é neste momento em que vê-se que a glória de Deus transforma as circunstâncias. E quando Deus transforma as circunstâncias, todos são abençoados. Lemos no texto que quando o carcereiro que estava do lado de fora percebeu que o terremoto havia desestruturado toda aquela prisão, ele logo percebeu, pronto, todos os presos irão fugir, se é que já não fugiram, e eu serei culpado, eu serei condenado por negligência, por imperícia, por incapacidade, por irresponsabilidade, quiçá por conivência. E o que então ele diz, o texto, que ele sacou a espada, e quando ia já dar cabo da sua própria vida,
Paulo, dando conta disso lá de dentro, disse: não faça isso, nós estamos aqui. No coração de Paulo havia uma convicção de integridade e de sujeição e rendição, em que suas reações e atitudes nunca foram precipitadas. E ele então, pela sua paciência, pôde testemunhar para aquele homem carcereiro tudo o que ele estava vendo, tudo o que ele estava sentindo. Tinha um propósito para a vida de Paulo e Silas, mas também um propósito para ele e para a sua família. É quando então no versículo 29 e 30, o carcereiro entra correndo com uma lamparina na mão, chega para ele, prostra-se diante dele, porque vê que Paulo e Silas eram pessoas diferentes, eram pessoas inigualáveis, eram pessoas incomparáveis, e no versículo 30 leva-os para fora e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Esta pergunta é no mínimo curiosa de se pensar, porque o que significaria para aquele homem a salvação neste contexto? De imediato podemos imaginar que aquele homem estava preocupado com as consequências de que todos aqueles presos estivessem soltos, e ainda que não estivessem fugidos, ainda que não fossem fugitivos já naquele momento, talvez aquele homem preocupado com a sua situação, preocupado com o seu emprego, com a sua estabilidade, em outras palavras, poderia dizer: e agora? Como é que eu faço para me safar dessa situação? Como vou me explicar para os meus superiores? Mas eu gosto de pensar um pouco mais a fundo, que muito mais do que com a preocupação com o seu status profissional, com a sua estabilidade, com a sua prestação de contas aos seus superiores, aquele homem estava pasmo e perplexo pelo poder manifestado num evento, numa manifestação inigualável, nunca vista, de um terremoto que abala as estruturas de um prédio, mas preserva as pessoas que ali estavam. Ele deve ter pensado: quem são vocês? E o que eu faço para ser como vocês? Mais a fundo, a interrogação deste carcereiro tem muito mais a ver com o futuro do seu coração, muito mais com uma esperança completa para a sua vida inteira, e não apenas uma questão circunstancial, de um emprego, de uma prestação de contas. Agora aquele carcereiro não tinha mais interesse em saber o que seria da vida dele, pois ele estava vendo milagre após milagre, e ele não se continha em expectativa e curiosidade: quem são vocês? E o que eu posso ou devo fazer para ser quem vocês são? A glória de Deus na vida dos seus servos, a glória de Deus na vida daqueles que têm a coragem de adorá-lo, a glória de Deus é vista por todos. E é quando então Paulo entende a pergunta daquele homem e diz: crê no Senhor Jesus, e então serão salvos você e toda a sua casa. Paulo tem discernimento espiritual para perceber que aquele homem estava muito mais preocupado com a glória que ele estava presenciando do que com aquilo que ele deveria dizer para os seus chefes e para os seus superiores. E Paulo então diz para ele o que ele precisava ouvir. Paulo e Silas estavam agora respondendo à pergunta exata que lhes havia sido feita: crê em Jesus, pois é Cristo quem transforma a vida. Não seria demais pensar que no tempo que Paulo teve para conversar com este homem, o tempo que teve para discipular aquele carcereiro nas primeiras palavras de Jesus, pode ter dito para ele: eu era como você, eu era quem você era, mas Jesus mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua também. A glória de Deus transforma circunstâncias, mas agora vemos a glória de Deus transformando pessoas. Quando numa das cenas mais lindas que podemos encontrar de transformação, o versículo 33 diz que aquele homem levou aqueles presos para a sua casa. E no versículo 33 há um detalhe precioso que diz: lavou-lhes os ferimentos.
talvez uma das cenas mais lindas de reaproximação e do que a graça e o poder de Deus é poderoso para fazer na vida de qualquer pessoa. Talvez naquele momento, aquele carcereiro imbuiu-se de toda a sua consciência de mal, de dano, de prejuízo. Certamente naquele momento, aquele carcereiro percebeu com quem ele estava lidando, a superioridade da experiência, a profundidade da essência. E ele então leva-os para casa e em sua casa lava-lhes as feridas. Provavelmente as mesmas feridas que ele poderia ter causado ao colocar-lhes as algemas, ao prender-lhes no tronco, ao açoitá-los, ao maltratá-los. E agora aquele carcereiro estava redimindo-se daquilo que ele trazia em sua mente, em seu coração, como culpa, como responsabilidade, porque agora ele estava entendendo que a glória de Deus transforma as circunstâncias e transforma as pessoas também. Estavam em lados opostos, poderiam ser considerados adversários, um lutando pelo reino e outro lutando pelo Império Romano, um disposto a morrer para a glória de Deus, o outro pronto para morrer na concepção da sua própria justiça, dando cabo com uma espada da sua vida, porque não tinha condições de dar conta daquilo que havia acontecido. E agora, os dois do mesmo lado da história, reunidos pela graça, lavando as feridas um do outro. Enquanto o carcereiro curava as feridas do corpo, Paulo, pela palavra, curava-lhes as feridas da alma. A glória de Deus, transformando circunstâncias e transformando pessoas. O texto diz que naquela noite, a família do carcereiro e o carcereiro, todos foram batizados, porque entenderam que o governo do mundo pertence ao Senhor. É Ele quem abala as estruturas, é Ele quem rompe cadeias, é Ele quem liberta encarcerados, e é Ele que, muito mais do que feridas do corpo, cura feridas do coração. Jesus Cristo. O texto vai continuar dizendo que finalmente, quando amanheceu, os magistrados tomaram uma decisão covarde. Quando souberam, chegou até eles a informação de que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, tomaram a iniciativa covarde de dizer: vamos soltá-los logo, antes que alguém veja, saiba e nós sejamos responsabilizados por tamanho delito da lei romana, porque não poderemos açoitar, muito menos prender cidadãos romanos. E então Paulo invoca a justiça e o senso comum para todos, diz: não, fizeram conosco abertamente, porque agora vão nos mandar ir embora escondidos. Não, todos devem saber quem somos e todos devem saber quem vocês são. E então finalmente diz o texto que eles reuniram, ficaram com medo e os despediram e pediram, suplicando que eles fossem embora da cidade. E no versículo 40, a narrativa termina dizendo: eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram. Agora a glória de Deus vista por Paulo e Silas, testemunhada pelo carcereiro, é a mesma glória que vai dizer aos outros irmãos: o Senhor está conosco até o fim. A palavra encorajamento aqui é dar àqueles irmãos a certeza de que acontecesse o que acontecesse, fosse qual fosse o resultado de uma atitude de entrega, de obediência, de disposição diante do Senhor, de fé, o Senhor manifestaria a sua bondade de forma perfeita e plena. O testemunho de Paulo e Silas, agregado ao testemunho do carcereiro, serviu para que muitos outros fossem encorajados, fossem fortalecidos, para que o Evangelho continuasse sendo pregado. E lá na cidade de Filipos, o Evangelho avançou, o Evangelho cresceu,
porque a glória de Deus manifestou-se num contexto contrário e desfavorável. Paulo e Silas presos, mas ainda assim louvavam. Tudo para desanimar, muito para desistir, mas na escuridão, na podridão de uma cela, na vergonha de um encarceramento, eles continuavam clamando e cantando a Deus, e todos escutavam. A glória de Deus mudando circunstâncias. Entra em cena o carcereiro que dá testemunho de que a glória de Deus transforma pessoas. Antes de adversários, polícia e ladrão, justo e injusto, forte e fraco, livre e encarcerado. Mas agora, lavando as feridas um do outro. Um, as feridas do corpo. O outro, as feridas do coração e da alma. Os dois lado a lado, no mesmo time, na mesma comunhão. A glória de Deus transformando pessoas. E agora, por causa deste testemunho, a glória de Deus transformando uma cidade. Porque a partir da casa de Lídia, junto com o carcereiro e sua família, surgiu o primeiro grupo de cristãos naquela cidade, que foi uma das mais importantes do ministério de Paulo. Leia a carta aos Filipenses, que nada mais são do que os habitantes da cidade de Filipos, onde Paulo e Silas estavam presos. Por onde passamos, a glória de Deus há de deixar marcas. Por onde vivemos, por onde atuamos, a glória de Deus poderá transformar circunstâncias, transformar pessoas e, se preciso for, transformar cidades. É a glória de Deus que cuida de tudo e que se manifesta na vida daqueles que têm a coragem de dizer ao Senhor: glórias e louvores ao teu nome, mesmo em meio às prisões. A glória de Deus pode transformar a sua vida também. Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar você a pensar e refletir na situação de Paulo e Silas. A maneira como Paulo e Silas estavam ali encarcerados, enfrentando a prisão, a contradição, a contrariedade, a adversidade. Mas enquanto estavam presos, eles oravam e louvavam. E a glória do Senhor desceu sobre eles. Uma glória tão grande, uma glória tão poderosa, que abalou as estruturas daquela cela, que abalou as estruturas da vida do carcereiro, e que por consequência veio abalar as estruturas de uma cidade inteira. Filipos nunca mais foi a mesma cidade, porque por ali passaram dois homens que tiveram a ousadia de louvar a Deus enquanto atravessavam a adversidade. Presos, mas sentindo-se livres. Acorrentados, mas libertos. Cantavam e louvavam ao Senhor em meio a toda e qualquer circunstância. Quando assim agimos, a glória do Senhor muda as circunstâncias. Quando agimos assim, damos testemunho e a glória de Deus muda pessoas. Quando agimos assim, a glória de Deus muda a nossa cidade. Deus tem levantado um povo e uma geração neste tempo para orar e louvar ao Senhor, mesmo em meio à adversidade. E a pergunta daquele carcereiro é a pergunta que muitos fazem: o que eu preciso fazer para ver esta glória? O que eu preciso ver e fazer para ver a salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ter fé, entregar-se, submeter-se. Deus há de curar as feridas do corpo e as feridas da alma, assim como Ele fez com Paulo e como fez com o carcereiro. A glória de Deus transformando o momento, a circunstância. A glória de Deus transformando pessoas. A glória de Deus transformando uma cidade inteira. Por hoje, Deus pode mudar a sua situação.
E se for preciso, Ele vai mudar você também. Muitas vezes as situações, as circunstâncias parecem finais. Paulo e Silas estavam presos e acorrentados, fim da linha. Mas eles sabiam que estavam ali com um propósito. E o propósito era servir ao Senhor, mesmo na prisão. A razão era louvar ao Senhor, mesmo na contrariedade. O propósito de Deus para aquela meia-noite era fazer com que toda uma cidade soubesse que a glória de Deus é maior. Nesta noite, em nome de Jesus, você também pode experimentar esta glória, que transforma o momento, que transforma a circunstância, que abala as estruturas que lhe fazem prisioneiros. Se nesta noite há alguém neste lugar que se sente aprisionado pela aflição, aprisionado pelo medo, aprisionado pela ameaça, aprisionado pelo pavor, se porventura alguém neste lugar que se sente ameaçado pelo inimigo, a glória de Deus rompe cadeias por meio do nosso louvor e do seu louvor. A glória de Deus muda pessoas. Talvez você tenha lutado de muitas formas para ser diferente. Aquele carcereiro, num abrir e fechar de olhos, ou num fechar e abrir de olhos, ele percebeu que havia um poder maior, havia uma glória incomparável, havia algo que ainda não se conhecia, e ele então foi cheio de sede, cheio de fome. É disso que eu quero. Como eu faço para ser igual a vocês? E então ele creu em Jesus e conheceu um novo começo. A glória de Deus transforma pessoas e pode transformar você também, fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa melhor, refletindo a glória de Deus, experimentando um novo começo que vem de Deus. Nesta noite, em nome de Jesus, a glória que abençoou a cidade de Filipos quer abençoar a nossa cidade também por meio da igreja de Jesus, por meio do seu testemunho que encoraja outros, pelo seu modo de viver, pelo seu sorriso, pela sua alegria, pela sua integridade, mas acima de tudo pela sua coragem de enfrentar todas as circunstâncias sem perder em Deus a sua esperança. Gostaria de saber se nesta noite há alguém que nesta meia-noite de agora, porque para muitos o relógio do tempo não tem nada a ver com o seu relógio da vida, o tempo não passa, ou então o tempo passa rápido demais e nada acontece. E a meia-noite da alma é quando sentimos-nos aprisionados, encarcerados, assustados, ameaçados, acusados injustamente. E como Paulo e Silas, eu quero desafiar você nesta hora a clamar e louvar. Louvar ao Deus que não nos abandona e clamar para que a glória dele abale as estruturas da sua vida. A glória que rompe cadeias, a glória que salva, a glória que transforma. Será que há alguém entre nós nessa noite que deseja, como carcereiro, tomar uma atitude para experimentar e conhecer esta glória que é de Deus, a glória que transforma as circunstâncias, que tirou Paulo e Silas da prisão e que pode também tirar você do seu aprisionamento da alma? A mesma glória que transformou o carcereiro, que colocou do mesmo lado de Paulo, que tornou os irmãos, que tirou o muro, que construiu uma ponte, que os fez viver do mesmo lado do continente da alma. Agora somos irmãos. E enquanto eu curo a sua ferida das pernas, você cura a ferida do meu coração com a palavra de Deus. Somos irmãos. Nesta noite, a glória que transforma pessoas pode mudar a sua vida também. Alguém entre nós nesta noite que reconhece e se rende a esta glória e quer experimentá-la, quer vivê-la em sua vida? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Se nesta noite
Você que está conosco deseja e precisa desta glória na sua vida, levante uma das mãos onde você está. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém entre nós? A glória de Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja Deus pela glória que transforma e vai transformando vidas e corações entre nós nesta noite. Porque não há circunstância tão difícil que Deus não possa agir. Não há dor tão profunda que Deus não possa curar. Não há cidade tão dramática que Deus não possa abençoar. Foi assim que Deus fez em Filipos, por meio de 2 homens que tiveram a coragem de cantar louvores a Deus enquanto estavam aprisionados. É a glória que transformou a vida de um carcereiro, que teve a coragem de querer ser salvo e de ter a sua vida transformada, ele e sua casa. Assim como eu desejo e creio em nome de Jesus, que a glória sobre a sua vida há de inundar a sua casa em nome de Jesus. Há mais alguém entre nós? Quero convidar vocês a ficarem de pé conosco, que vamos cantar, e vamos cantar o hino 202 do Inário para o Culto Cristão. Há muitos problemas que parecem não ter soluções. Há noites tão longas e tão sombrias que parece que nunca terão fim, mas o Senhor é o dono de todas as coisas. E Ele é dono do céu, do ar, do mar, de tudo. Ele é o meu e o seu Senhor, e é Ele quem revela a glória. Enquanto cantarmos, eu vou estar aqui embaixo, eu quero orar por você. Se você levantou uma das suas mãos, eu vi várias mãos levantadas e dou glórias a Deus por isso, mas gostaria de abraçar você. Se você puder vir aqui à frente e me dar um abraço, eu quero orar por você antes do culto terminar. E se você vier, quero que alguém da igreja venha também para abraçar comigo, ok? Deus seja louvado e engrandecido na vida de todos. Se os problemas parecem não ter solução, o Senhor revela a sua glória sobre a sua vida. Enquanto eu falava, levantou uma das suas mãos. Nós precisamos caminhar juntos, sozinhos não vamos a lugar nenhum. A atitude daquele carcereiro para com Paulo e Silas foi uma decisão concreta, em que ele disse: eu quero fazer o que vocês fazem, eu quero viver como vocês vivem, eu quero andar como vocês andam. Portanto, não se trata meramente de uma decisão intelectual, não se trata apenas de uma atitude de pensamento, mas é uma atitude concreta. E talvez a coragem que você precise deixar o seu lugar e vir aqui à frente é o que efetivamente vai demonstrar e agir na sua vida a manifestação da glória de Deus sobre você. É vencer barreiras, é sentir-se livre para fazer o que você quiser na glória e na vontade de Deus, pois o inimigo não tem mais domínio sobre a sua vida, não pode mais lhe acorrentar no seu estado de conforto, de acomodação, mas fazer você sair do lugar onde você está e dizer: eu quero a glória de Deus sobre a minha vida. Por isso, o vir à frente conosco é tão importante. Não é para a gente contar 1, 2, 3, não. É para a gente saber que você não está sozinho,
e que esta luta é nossa com você. Assim como o carcereiro disse para Paulo: e aí, o que eu faço para ser salvo? E Paulo então diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, tu e a tua casa. E qual foi a primeira atitude do carcereiro? Então vamos para minha casa, porque eu tenho que aprender mais sobre essa esperança. E foi para casa, levou com ele Paulo e Silas, e outros presos devem ter ido também, porque o texto não diz nem que sim nem que não. Deve ter sido um grande ajuntamento de celebração, de livramento. E eles então disseram: realmente a glória de Deus se manifestou entre nós. Vamos continuar louvando. Eu quero desafiar você, quando cantamos a próxima estrofe, a vir aqui à frente. Vamos orar juntos pela sua vida, em nome de Jesus. Ele é o caminho. Que nos desse a oportunidade. Na verdade, a oportunidade é nossa, é um privilégio nosso de abençoar você com aquilo que Deus nos tem ensinado a viver. Na última parte do seu boletim, você tem uma ficha como esta, e nós temos a alegria de recebê-las todo domingo. Temos várias fichas que nos são entregues, e muitas delas estão expressando aqui o desejo de conhecer mais sobre o Evangelho, ou ser membro desta igreja, reconciliar-se com Cristo, ou até mesmo hoje reconhecendo Jesus como o Senhor da glória sobre a sua vida. Se você puder nos dar a oportunidade de abençoar a sua vida, preencha essa ficha e pode entregar lá fora, na saída, na equipe de hospitalidade, aquelas pessoas que receberam você no culto dessa noite. E eu garanto a você que valerá a pena nós termos o seu nome, um contato seu, para que a gente caminhe junto e a gente viva a glória de Deus, que transforma circunstâncias, que transforma pessoas, que há de transformar cidades por meio de uma geração de adoradores, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero suplicar em nome do teu Filho Jesus, que assim como fizeste com Paulo e Silas em meio às algemas daquela prisão, que o Senhor manifestes a tua glória entre nós mais uma vez, nestas vidas que estão aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque de muitas maneiras o Senhor nos falaste e o Senhor nos abençoaste aqui, com a tua palavra, com a tua presença, com o teu toque. E obrigado, Senhor, porque vidas compreenderam e entenderam que a glória é tua, e em ti há o poder para mudar, para transformar circunstâncias, corações, cidades inteiras. Obrigado, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, o nosso coração recobra o ânimo e a esperança de que tudo está nas tuas mãos, e mesmo quando estamos vivendo um momento de aprisionamento pelas circunstâncias humanas, circunstâncias de saúde, circunstâncias de perigo, nós não perdemos o nosso coração, o senso de adoração. E enquanto atravessamos o vale da sombra da morte, clamamos e louvamos, e o Senhor nos responde. Obrigado, Pai, porque enquanto caminhamos, continuamos vendo muitos carcereiros e encarcerados entregando seus corações ao teu Filho Jesus.
Por isso, Senhor, nós temos visto feridas do corpo e feridas da alma sendo tratadas, sendo curadas. Obrigado, Pai, pela comunhão em Jesus. Obrigado por esse momento de culto ao Teu nome, pelo Teu povo que se reuniu aqui neste lugar mais uma vez. E ao despedirmos-nos agora, que o Senhor nos conduza em paz e segurança para os nossos lares e na semana que começa, em cada atividade, em cada responsabilidade, que em tudo a Tua glória seja vista em nós. Glória que transforma, glória que cura, glória que alivia, glória que salva e nos leva para a eternidade no céu com Teu Filho Jesus. Graças te damos, Senhor, e que nesta hora o amor que é Teu, um amor incomparável, Pai, que a graça em Teu Filho Jesus, revelada na cruz e nos salvou, que o Teu Espírito Santo, Pai, que nos dá consolo e poder para testemunhar, revistam-nos, encham-nos e transbordem de nós para o mundo, de tal maneira que todos saibam que não há Deus como Tu, santo, poderoso e incomparável para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença entre nós nesta noite. Não saia sem dar um abraço a quem está perto de você. Desejar uma semana de bênçãos. E até a próxima, em nome de Jesus.